Vamos explorar juntos uma ideia muito poderosa, a de que uma vida com mais significado não se encontra em grandes acontecimentos, mas se cultiva dia após dia nas pequenas ações. Veremos como o simples ato de alinhar amanhã, de estar presente nos trajetos e de agir com integridade pode de fato transformar nosso cotidiano. Essa frase é antiga, né? Mas ela captura uma verdade muito profunda. Sem um destino claro, sem uma direção, a gente acaba se perdendo. E isso nos leva a uma questão essencial. Se ter uma direção é tão importante, onde é que a gente encontra esse norte na nossa vida comum, no dia a dia? E a resposta talvez esteja muito mais perto do que imaginamos. Não num grande plano de vida, mas na própria estrutura de um único dia. A proposta é que o caminho para uma vida com mais sentido se revela na maneira como vivemos cada momento, a começar pelo amanhecer. Tudo começa ao acordar. Amanhã nos oferece uma oportunidade única, sabe? De nos alinharmos por dentro antes de sairmos para as demandas do mundo. É um momento precioso para a gente se reconectar com o nosso propósito. E o propósito não é algo que a gente inventa a cada dia. Ele já existe dentro de nós. O exercício da manhã é simplesmente revisitá-lo. Pense numa rocha firme no meio de um rio. Nosso propósito é essa referência estável no meio do fluxo, muitas vezes apressado, da vida. A prática é bem simples e interna. Começa com um momento de silêncio, depois uma respiração consciente para ancorar a gente no corpo. A partir daí, lembramos do nosso eixo, daquilo que nos move e alinhamos as intenções do dia com essa direção. Veja bem, não se trata de controle, mas de sintonia. E é desse alinhamento que nasce o discernimento, não como uma análise complicada, mas como uma clareza que vem de dentro. Quando estamos conectados ao que realmente importa, a capacidade de distinguir o que é essencial do que é supérfluo se fortalece, e isso guia nossas escolhas ao longo do dia com muito mais coerência. Então, com esse eixo interno estabelecido, a gente começa a se mover pelo mundo. A próxima etapa é a jornada diária, o trajeto, que muitas vezes é visto só como um deslocamento, mas que pode ser um campo riquíssimo para a prática. Essa expressão popular carrega uma sabedoria imensa. O clima, assim como tantas outras coisas na vida, está fora do nosso controle. A verdadeira prática está na nossa constância interna. A integridade não depende das condições externas, mas da firmeza com que a gente se mantém alinhado aos nossos princípios. O que diferencia um trajeto feito no automático de uma jornada vivida com presença? A qualidade da nossa atenção. Em vez de só se mover de um ponto a outro com a cabeça no destino, a gente pode vivenciar o processo. E assim, o que era uma obrigação se transforma numa prática de observação e de atenção plena. Quando estamos presentes, o mundo se revela em detalhes. O ritmo dos passos, a sensação do ar, os sons da cidade. O que era ordinário se torna uma experiência sensorial rica, uma sinfonia silenciosa que só pode ser ouvida com atenção. O dia avança e a gente entra no campo da ação, principalmente no trabalho. E aqui, cada tarefa, por mais rotineira que pareça, se torna uma arena para a gente praticar a integridade e a excelência. Essa frase vai direto ao ponto, não é? Ela aponta para a essência da excelência. Não se trata apenas de um resultado, mas de uma postura diária, uma atitude de dedicação e responsabilidade que se manifesta em cada etapa do processo. É a diferença entre simplesmente fazer algo e realizar com intenção. A excelência se constrói nos detalhes. A atenção a uma tarefa simples, o cuidado na execução. Cada gesto se torna uma afirmação de integridade. E esse cuidado reverbera. Ele impacta o ambiente e as pessoas ao redor, muitas vezes de formas que a gente nem percebe. Em meio ao esforço, a harmonia é essencial. Momentos de pausa, como ouvir uma música, não são fugas, mas sim práticas de reconexão. A música nos sintoniza com um ritmo interno, oferecendo um refúgio que restaura o equilíbrio e nos sustenta para continuar o dia com mais resiliência. Conforme o dia se aproxima do fim, o foco se volta para as ações que nos reabastecem e conectam. A gentileza, a gratidão, os laços que cultivamos, é a nutrição da alma. A generosidade se manifesta em gestos que podem parecer pequenos. Ceder passagem, oferecer um sorriso, escutar com atenção. Mas esses atos são práticas éticas poderosas. Eles tecem uma rede de cuidado e fortalecem o tecido social, mostrando que nossas ações, por menores que sejam, têm um efeito cascata. O ato de se alimentar pode ser um profundo momento de prática.
Cada refeição nos conecta a uma longa cadeia de trabalho, de natureza, de tempo. É um instante para reconhecer nossa interdependência com o mundo e sentir gratidão. Comer com atenção se torna um verdadeiro ato de comunhão. Da mesma forma, a conexão humana se nutre de pequenos atos consistentes. Uma mensagem para saber como alguém está, uma ligação sem motivo aparente. Não são as grandes declarações que sustentam os laços, mas a oferta contínua da nossa presença e o cuidado expresso na atenção diária. E assim o dia se revela como um microcosmo da vida. A plenitude não é um destino a ser alcançado, uma conquista. É uma prática contínua de atenção, presença e cuidado, que é tecida momento a momento, nos gestos mais simples do nosso cotidiano. A jornada é contínua e está sempre presente. A pergunta que fica não busca uma resposta definitiva, mas sim um convite à observação. Em meio à rotina, qual significado silencioso espera para ser encontrado em cada um dos nossos dias?